Eu já vou começar falando da nossa convidada de hoje, né, que é a Juliana Barbosa. Ela é psicóloga, ela é graduada pela PUC Campinas, atua na área de políticas públicas voltadas para a infância e juventude, né, desde que se formou, e coordena o trabalho de apadrinhamento afetivo no Instituto Fazendo História, mas coordenou o programa de apadrinhamento afetivo na Associação de Educação do Homem do Amanhã, Guardinha de Campinas, de 2015 a 2019. Então, já trabalha nessa área faz um tempo, né, Ju? Você que está aparecendo para o pessoal agora, a gente vai começar a fazer a apresentação, né? Live é assim mesmo, a gente vai começando e as pessoas às vezes vão entrando aos poucos. Lembrando que todas as perguntas são moderadas, né? Se você tiver alguma dúvida, pode ser que seja respondido durante a apresentação da Juliana, mas pode mandar sua pergunta, elas sempre são respondidas, tá? Então, vamos começar, Ju, falando um pouquinho. Primeiro, muito obrigada de você aceitar nosso convite. A gente fica muito feliz de receber você aqui, né? E de poder falar para as pessoas, porque existem muitas dúvidas, porque o GASP, as pessoas procuram os grupos de apoio à adoção por causa do acompanhamento na preparação, né, de entender a adoção, tudo. E o caminho do apadrinhamento afetivo, às vezes, na visão das pessoas, se embola e se mistura. Então, é legal entender o que é o apadrinhamento afetivo, até para a gente entender que são caminhos separados, né, do apadrinhamento e da adoção, e que são exceções quando eles se cruzam. Então, Ju, obrigada, bem-vinda. A fala é toda sua. Qualquer coisa, aciona a gente aqui no background da live. Bom, obrigada, Cissa, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês também nessa tarde. Boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo. Acho que eu vou começar com a apresentação, que aí eu já vou contando um pouquinho, né? Acho que quem eu sou, a Cissa já falou um pouquinho, né? Eu estou no Instituto há 1 ano e meio, trabalhando no apadrinhamento afetivo, mas eu estou desde 2015, especificamente no apadrinhamento afetivo. Eu vim de Campinas, né? Então, eu coordenava o programa lá também. E acho que a ideia é justamente eu mostrar um pouquinho essa diferença, né? A proposta do apadrinhamento afetivo, que são, de fato, propostas bem diferentes, adoção e apadrinhamento afetivo. São papéis muito diferentes, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Posso compartilhar já minha tela? Pode sim. Compartilha e aí o Val vai colocar. Deu certo? Deu, já dá para ver. Acho que para eu poder começar, eu vou falar rapidamente para vocês, né, do Instituto Fazendo História, que é a instituição a qual eu estou representando hoje, falando do apadrinhamento afetivo. Tá aqui. Tá passando. Não conseguiu, Ju? Não tá passando. Espera aí que vai ter o suporte aqui. Passou. Foi? Ah, então foi. Tá bom. Bom, então a missão do Instituto é colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes com experiência de acolhimento, a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem suas histórias. Então, todos os programas e projetos do Instituto, eles são voltados para crianças e adolescentes que estão ou que viveram experiências de acolhimento, seja institucional ou familiar. O Instituto foi fundado em 2005 e já teve aí um pouquinho dos nossos números, mais de 16 mil crianças e adolescentes atendidos, tá? Nós não atuamos só na cidade de São Paulo, nós ficamos na cidade de São Paulo, a nossa sede é na cidade de São Paulo, mas nós passeamos um pouquinho aí pelo Brasil, porque um dos nossos valores também é compartilhar o conhecimento do nosso trabalho. O cenário de atuação, então, como eu falei, é um acolhimento, né, que é uma medida de proteção prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de caráter excepcional e provisório, que visa garantir os direitos da criança e dos adolescentes quando os mesmos foram ameaçados ou violados. E aí,
atualmente no Brasil, há em média 40 mil crianças e adolescentes acolhidos. E aí aqui tem alguns números que depois eu vou falar um pouquinho mais, né, não dos números, mas desse perfil, que nós temos aí, como vocês podem ver, mais da metade acima de 10 anos de idade, que é a idade que o apadrinhamento afetivo também trabalha especificamente no Instituto Fazendo História. E aí a gente vai contar um pouquinho desse perfil e o porquê que esse número vai ficando maior conforme a criança e o adolescente vão crescendo dentro do serviço de acolhimento. Bom, a visão do Instituto é que toda criança e adolescente tem o direito de se desenvolver plenamente em família e na comunidade. E os valores é o compromisso com as crianças e com os adolescentes, o direito de acesso às histórias de vida, franqueza nas relações, compartilhar conhecimento e trabalho voluntário qualificado. Então, todos os nossos programas, todos os nossos projetos, de alguma forma, eles passam por esses valores, né? Que o nosso compromisso maior é com a criança e com o adolescente, e a gente trabalha de maneira muito franca nessas relações. Compartilhar o conhecimento, como eu falei, então, além do trabalho que a gente faz na cidade de São Paulo, a gente faz a multiplicação desse conhecimento. No nosso site também, todo o trabalho que a gente desenvolve tem lá material contando um pouquinho do nosso trabalho e o direito de acesso às histórias de vida. Aqui são 5 programas que o Instituto tem, eu vou falar rapidamente, vou deixar o apadrinhamento por último, porque aí eu já vou entrar um pouquinho no apadrinhamento. Fazendo uma História, que foi o programa que começou o Instituto em 2005, que oferece meios de expressão para que crianças e adolescentes acolhidos conheçam e se apropriem de suas histórias de vida. O Grupo Nós, que acompanha e facilita o processo de transição de jovens acolhidos para a vida adulta, autônoma e inserida na comunidade. O Contato, que oferece psicoterapia individual e familiar a crianças e adolescentes com vivência de acolhimento. O Programa de Formação, que oferece processos de formação e supervisão para profissionais da área de conhecimento. E o serviço, o Instituto tem um serviço de acolhimento também, que é o serviço de acolhimento familiar, tá? Além do apadrinhamento afetivo, que eu vou contar um pouquinho para vocês, mas que fortalece a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, com perspectiva de permanência e acolhimento institucional até a maioridade. Bom, vocês podem se envolver, né, no Instituto. Como vocês podem se voluntariar? Vocês podem ser voluntário em um dos nossos programas. Dos programas que eu falei, o Fazendo Minha História, o Apadrinhamento Afetivo, Família Acolhedora, o Contato. A maioria dos nossos programas, eles precisam de voluntários, tá? Então, lembra que nós falamos que um dos valores é o voluntariado qualificado? Então, a gente faz em todos os programas um processo de formação, de seleção, para a atuação desse voluntário e de acompanhamento. Então, você pode ser um voluntário direto em algum programa, você pode se voluntariar para ações específicas no nosso escritório, participar de ações pontuais, como campanhas de materiais gráficos ou livros, e apresentar possíveis apoiadores, tá? Se vocês quiserem saber mais, vocês podem entrar no nosso site, fazendohistoria.org.br, ou nas redes sociais, que é no Facebook e no Instagram. Então, agora eu vou aprofundar. Ju, oi. Só para avisar que eu estou deixando o link aqui no chat do Instituto e do Instagram de vocês, tá? Ótimo, obrigada, Cissa. Então, agora, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, no tema do apadrinhamento afetivo, eu queria começar compartilhando com vocês, aí eu vou pedir a ajuda do Val, né, um vídeo do apadrinhamento afetivo antes da gente poder começar a falar mesmo. Assim, de cara eu topei com o Joe e de cara a gente teve uma ligação muito forte, assim. Eu comecei nesse projeto achando que era uma coisa mais superficial. Eu não sabia quão profundo ia ser esse meu relacionamento com a criança que eu ia apadrinhar. Assim, por mais que eu morei em vários lugares, passei por várias coisas, tudo aconteceu, mas ela permaneceu. Ela sempre ficou lá. Tipo,
ela não era como minha mãe, né? Não podia substituir minha mãe, mas foi minha amiga, uma amiga adulta, foi uma amiga adulta. Os adultos têm um papel fundamental no desenvolvimento da criança e do adolescente. Normalmente junto a um adulto que a criança experimenta a emoção, aprende a lidar com seus sentimentos, a se comunicar, a conhecer o mundo, a conhecer o outro. Esses adultos podem ser nossos pais, nossos avós, nossos tios, padrinhos, professores. E adolescente sempre tem os problemas na escola, quando trabalha, às vezes tem algum problema no trabalho, alguma dúvida, que estuda para vestibular também. E, sei lá, poder sempre contar com essa pessoa. Contar com relacionamentos duradouros e com a possibilidade de viver em família e em comunidade é algo fundamental para todos. E para as crianças que vivem nos serviços de acolhimento, que estão separadas da sua família por alguma razão, isso não é diferente. A maioria dos abrigos tem por obrigação, e muitos o fazem e fazem bem, a permitir que o adolescente, que a criança, tenha uma convivência social e comunitária. Então, muitos levam para o SESC, para a piscina, para o clube, para a igreja, para o teatro, né? Existe isso, não é mais aquele conceito de orfanato fechado, trancado, né? Mas ainda assim, se você imaginar uma família com 20 pessoas, você não dá conta com qualidade de 20 desejos todos os dias, né? Todo final de semana. A rotina de um abrigo, né? Porque a gente tem que ter uma rotina, são 20 crianças, então tudo tem um horário, né? Então é tudo no coletivo, são poucas as coisas que eles fazem no individual, né? Que geralmente eles têm uma pessoa para 20. O Instituto Fazendo História, em 2015, cria o programa de apadrinhamento afetivo, na intenção de formar, selecionar e acompanhar adultos que se disponibilizam a ser essa figura de referência. Então, se você permitir que cada criança ou cada adolescente tenha alguém por si, um olhar exclusivo sobre ele, melhora muito a qualidade psíquica e emocional. O apadrinhamento individualizado, né? Cada um com a sua madrinha, né? Para eles é fundamental, porque isso ajuda eles a ter autonomia. A gente teve experiências de meninas que mudaram o comportamento corporal, porque a madrinha começou a cortar um cabelo no cabeleireiro diferente, levou para fazer alguma coisa. Então, assim, uma coisa de autoestima que reflete um olhar individual sobre a gente. Ter uma madrinha é muito legal, principalmente quando você se sente só, aí você tá longe dos seus pais, da sua mãe, aí você tem uma madrinha, ela é sua amiga, aí você pode conversar com ela várias coisas. Então, acho que o grande lance do apadrinhamento é você permitir essa percepção de que você é um indivíduo ali dentro, embora no coletivo, embora partilhando espaço, banheiro, comida, você é um indivíduo para alguém, né? Esse é o grande trunfo do apadrinhamento. Esse processo de formação e seleção para se tornar um padrinho ou uma madrinha é um processo que dura 4 meses e isso é importante até para amadurecer essa escolha e tomar essa decisão de uma forma bastante sólida, porque é uma responsabilidade grande. O apadrinhamento, na verdade, ele vai muito além de um trabalho solidário, um trabalho social, né? Ele é muito maior, né? Ele é a inclusão de uma pessoa na tua vida, na tua história, no seu dia a dia. Isso se inicia através de alguns encontros para esclarecer o que é o programa, como que ele acontece, quais são os objetivos. E as pessoas que seguem interessadas iniciam um processo de qualificação de outros 6 encontros, que é um mergulho para entender qual que é o contexto do acolhimento, que função é essa de ser um padrinho ou uma madrinha, será que isso faz sentido e cabe na minha vida? Eu acho que eu aprendi que o mais importante não é estar preparado, mas é estar disponível. Eu acho que é isso. Assim. Mas na capacitação eu pude ver que o que o projeto queria era que a gente pudesse trazer de dentro da gente alguma coisa para entregar para aquela criança. O sucesso do projeto de apadrinhamento é justamente a capacitação dos padrinhos. Primeiros contatos entre os candidatos a padrinhos e madrinhas e as crianças que vão participar do programa acontecem também de maneira gradual, primeiramente através de encontros que a gente chama de encontros lúdicos, que são momentos em que crianças e adultos brincam juntos, a gente facilita jogos para que eles possam se conhecer, se acostumar um pouco um com os outros.
A gente começou a desenhar e pintar no quadro que tinha colocado e de repente, assim, parecia um polvo em volta dele, assim, protegendo ele já, assim. E é uma sensação que eu tenho até hoje, assim. Eu não perdi essa sensação com o tempo, sabe? Eu me sinto muito padrinho dele, muito padrinho. As crianças e adolescentes, em paralelo, elas também são preparadas para que elas também entendam o que é essa história de ter um padrinho, uma madrinha, o que eu posso esperar dessa pessoa na minha vida, e também possam escolher se elas querem se tornar afilhadas. Então, no começo, apadrinhamento afetivo, eu achei que ia ser algo bem superficial, né? Não ia ser... Ela não ia me ajudar tanto, assim. Através das rodas de conversa com as crianças e do que a gente entende que é o perfil de cada adulto, a gente aposta num pareamento, e a partir desse pareamento de uma criança com um adulto, eles começam também a conviver semanalmente. A gente foi se conhecendo, a gente ficou saindo, fazendo... Primeiro a gente não saía, a gente só ficava lá no abrigo conversava. A gente foi saindo, fazendo várias coisas, a gente ia pro shopping, essas coisas. E conhecer a casa deles, a rotina deles, os amigos deles, principalmente lá, porque eles tinham os grandes amigos dele, estavam dentro do abrigo. Bem devagarinho. Tanto eu quanto a minha afilhada, ela é mais pra dentro que eu até, assim, né? Então eu fui meio que descobrindo como chegar perto, como conquistar confiança. É muito importante nesse momento a gente deixar claro que a gente não vai embora, né? Porque tem essa desconfiança deles de já tive muitas coisas que não duraram, né? Muitas pessoas que não voltaram. E aí eu sinto que até hoje para ela eu preciso dar esse conforto. E aí, claro, a gente foi se conhecendo um pouco antes, né? A relação do esporte foi muito legal entre a gente, assim, nesse começo, porque eles viram que a gente gostava muito de esporte, os dois também. Então esse foi o elo entre nós. E depois de algum tempo, de alguns meses, a gente faz um ritual, uma grande festa de oficialização, de comemoração desse apadrinhamento. E beleza, veio uma pancada, veio uma porrada, veio uma pergunta inesperada, vamos dividir com as meninas do programa, vamos dividir com a coordenação do abrigo. Às vezes a gente acha que a gente vai trabalhar sozinho, né? Que a gente vai ser padrinho sozinho. E não é uma rede, né? Acho que a gente trabalha em conjunto. Os padrinhos são acompanhados em reuniões mensais, em que eles compartilham esses sentimentos, esclarecem as dúvidas, têm mais informações sobre a história e o momento de cada criança ou adolescente. E aí nesses momentos também se constrói essa parceria entre os padrinhos e madrinhas que atuam em um mesmo abrigo, eles acabam também tendo laços entre si, se ajudando, e acaba sendo ali uma rede de apoio. Desde o começo, hoje eu posso falar, eu gostaria muito de ser madrinha da Amor. Ela também pediu para eu ser madrinha dela e foi um caso de sucesso. Um amor à primeira vista que deu certo. Hoje mais do que nunca, a gente tem uma relação muito forte, muito gostosa. Foi a primeira pessoa que eu contei realmente a voltar. Antigamente eu chegava a comentar com ela: Adriana, eu nunca falei um te amo pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra nada. E ela começava a conversar sobre isso comigo. Aí ela falava: por que você não tenta? Tenta falar isso com ela. E ela me abriu pra esse lado. Sempre que eu preciso de alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma coisa que ela saiba assim, eu falo com ela, sei lá, é tipo um porto seguro, sabe? Ju, então agora tá com você, vê se você consegue voltar à apresentação.
a apresentação aqui. Espera só um minutinho. Quem nunca despencou numa live, que atire a primeira pedra. Peraí. Foi? Deixa eu verificar com nossa técnica aqui. Foi, tá aquela telinha escrito vídeo. Se você quiser, já pode passar para a próxima. Bom, então agora eu vou contar um pouquinho de tudo que a gente viu no vídeo, né? O que é o apadrinhamento afetivo, então, né? Resumindo um pouquinho tudo. É uma forma de fortalecer o direito à convivência familiar e comunitária de uma criança ou um adolescente separado de sua família que está vivendo em serviço de acolhimento, seja ele abrigo ou casalar. O apadrinhamento afetivo está previsto nas legislações, tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente, no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E eu vou, durante a minha fala, reforçando algumas palavras que eu acho importante a gente se atentar. É uma forma de fortalecer o direito à convivência familiar, tá? Por que fortalecer? Porque, de alguma forma, ele já tem o direito, ele já tem a convivência familiar e comunitária. Então, o apadrinhamento vem para fortalecer essa convivência familiar e comunitária. E quem são as crianças e os adolescentes que estão nos serviços de acolhimento? São crianças, e aí, ó, eu vou fazer dois parênteses. O primeiro parênteses de 10 a 17 anos é a maneira como o Instituto Fazendo História trabalha, tá? A gente trabalha com crianças de 10 e adolescentes até 17 anos de idade. Na verdade, né, faz 18, 19, 20, a ideia é que o apadrinhamento continue. Mas nas legislações eles não falam, por exemplo, não fala de idade, fala do perfil dessa criança e desse adolescente. São crianças e adolescentes que tenham perspectiva de longa permanência nos serviços de acolhimento, com chances remotas de reintegração familiar e colocação em família substituta. Então, não são crianças obrigatoriamente adolescentes que estejam destituídos do poder familiar, não são necessariamente crianças e adolescentes que não tenham contato com sua família, não são necessariamente crianças e adolescentes que não estejam que não tenham de alguma forma algum vínculo afetivo, mas são crianças e adolescentes que tenham perspectiva de longa permanência no serviço de acolhimento. Nós do Instituto trabalhamos com crianças e adolescentes a partir de 10 anos de idade, salvo exceções. Quais são essas exceções? De repente a gente tem lá um grupo de 5 irmãos, um de 6, um de 9, um de 12, um de 14 e um de 16. E a gente entende que, pelo interesse da criança e do adolescente, é melhor a gente pensar na inclusão dos 5 de uma vez no apadrinhamento afetivo, cada um com seus padrinhos, né? Com o seu núcleo familiar. Aí, sobre essa exceção, discutindo sendo o melhor interesse da criança e do adolescente, a gente acaba abrindo essa exceção da idade, tá? Mas, normalmente, é a partir de 10 anos. O que não é? Ju. Oi. Vou interromper para fazer uma pergunta que a gente tinha recebido antes no Instagram, e aí eu vou fazer para você. Eu não me recordo, né, da onde veio a questão, mas eu lembro que as pessoas tinham feito uma pergunta até durante o nosso curso, que é assim: se é possível continuar sendo padrinho ou madrinha afetivo depois desse adolescente, por exemplo, sair do acolhimento por alguma questão. Você acabou de explicar, né, que na verdade são raríssimas as chances de recolocação ou mesmo de reintegração na família. Mas se esse adolescente ou essa criança sai da institucionalização, esse apadrinhamento continua válido? Como que funciona nesse caso? Eu vou falar em todas as possibilidades. Deixa eu só esclarecer. Quando a gente fala de 10 a 17, é de 10 a 17 para iniciar a relação, porque é a idade que ele ainda está dentro do serviço de acolhimento, não necessariamente, né? Mas quando ele sai do serviço de acolhimento, seja pela maioridade, seja por uma reintegração familiar, que, são chances remotas, não é impossível de acontecer, né? Isso pode acontecer, e pode acontecer também uma colocação em família substituta.
é desejável que essa relação continue. Nós estamos falando, apadrinhamento é uma possibilidade de ampliar as relações afetivas. Então, a gente não entende que, porque ele foi reintegrado com uma avó, então vamos romper. Ele fez 18 anos, saiu do serviço de acolhimento, vamos romper. Muito pelo contrário. Normalmente é nesse momento que eles mais precisam dessa referência afetiva. Então, o ideal, a nossa indicação é que essa relação se mantenha assim, tá? Mas como também tem o acompanhamento, a gente vai olhando cada caso, né? De repente é um caso de uma colocação em família substituta, que a gente entende que junto com a família, junto com os profissionais que estão acompanhando, a gente entende que inicialmente é preciso que os padrinhos se afastem um pouco, se afastar um pouco, e não romper esse vínculo. Então, a gente trabalha sempre com a perspectiva desse vínculo se manter. E aí, só mais uma coisa que com a sua pergunta me veio isso na cabeça, né? Que a gente gosta sempre de reforçar também. São crianças e adolescentes com chances remotas, né? Como eu falei, não é impossível que eles sejam reintegrados, não é impossível, de repente, se é uma criança de 13 anos que já foi destituída do poder familiar e que está no Cadastro Nacional de Adoção, o fato dela vir para o apadrinhamento afetivo não exclui do Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, pode aparecer. A gente está vivendo isso no nosso apadrinhamento atualmente. A gente tem 2 irmãos que foram adotados agora durante a pandemia e que os padrinhos estão ali, fizeram a despedida, eles estão se conversando sempre que possível. Então, a ideia é que essa relação ela se mantenha. É legal você falar isso, porque quando a gente fala, são as adoções necessárias, né? Que são, nós fizemos até uma live sobre isso, que a gente fala que são as crianças invisíveis, né? Ou as pessoas invisíveis, que são as pessoas portadoras de deficiência, mas quando a gente fala de adolescentes para a fila da adoção, eles são adoções necessárias, né? Porque eles não estão dentro do perfil. Tem uma fala que as pessoas estão acostumadas a ouvir de mim, que eu falo assim, o dia que tiver uma fila para adoção de adolescente, eu vou estar na porta dessa fila batendo palma e cumprimentando uma pessoa atrás da outra. Não existe uma fila dessa, né? Obrigada pela resposta, Ju. Imagina, Cici, fique à vontade aí sempre que aparecer alguma dúvida do que eu for falando. Então, nesse sentido, o que não é o apadrinhamento afetivo? Antes da gente aprofundar o que é. Apadrinhamento afetivo não é adoção e não é um caminho para adotar uma criança ou adolescente. São propostas muito diferentes e a gente vai trabalhando isso desde o primeiro contato que a gente tem com os candidatos, desde o primeiro contato que a gente tem com os serviços, desde o primeiro contato que a gente tem com as crianças e com os adolescentes. Ser pai e mãe é um projeto. Ser padrinho e madrinho é outro. Então, a gente separa muito isso em todo o processo que a gente faz, tá? Ele não é uma guarda. A guarda legal da criança e adolescente, ela continua sendo do serviço de acolhimento. E não se trata de uma contribuição financeira. Nós estamos falando do apadrinhamento afetivo, nós estamos falando de afeto, né? Então, a gente costuma também, desde o começo, ir trabalhando muito isso, né? E com todos, tá, gente? Nós fazemos o trabalho com o serviço de acolhimento, de preparação e de acompanhamento, com os candidatos e com as crianças e com os adolescentes. E a gente vai trabalhando. Então, não é uma proposta de adoção, não é uma proposta para ser pai e mãe, não é uma proposta para ser pai e mãe. E também na proposta de contribuição financeira. Nós temos também, por exemplo, no Instituto, um programa de apadrinhamento financeiro, uma proposta de apadrinhamento financeiro que é diferente. O apadrinhamento afetivo é afeto, tá? Então, a gente vai distinguindo muito isso durante todo o processo que eles contaram lá um pouco no vídeo, né? Para esses candidatos, desde quando chega até quando termina o processo de qualificação com a gente. Quais são os objetivos do apadrinhamento afetivo? É proporcionar às crianças e adolescentes a vivência de vínculos afetivos individualizados e duradouros e a ampliação de suas experiências sociais, culturais e de convivência familiar. Então, mais uma vez, a doutora Dora fala isso no vídeo, né? Que por mais que os serviços de acolhimento eles tentem, né? E tem uma proposta de um olhar individualizado, de convivência comunitária, de convivência familiar, ele acaba sendo restrito dentro de uma instituição, ele acaba sendo um pouco mais limitado, né? E é difícil, como ela fala, né? Uma instituição com 20, você conseguir olhar
individualmente para cada um o tempo todo, e atender ao desejo e as necessidades de todos individualmente. E um vínculo afetivo entra nesse mesmo leque dessas dificuldades. Então, o apadrinhamento vem para ampliar um pouco todas essas experiências que essas crianças e adolescentes têm dentro do serviço de acolhimento. Então, os objetivos específicos é ampliar a rede de apoio afetivo e comunitário. Então, aí vem o que eu falei, a proposta de ampliar. Então, a gente não entende que faz sentido se por um acaso ele for reintegrado para a avó, a gente romper. Nós estamos falando de ampliar, sempre cabe mais um, né, na relação afetiva. Fortalecer o desenvolvimento integral, favorecer a construção da autonomia de um projeto de vida, possibilitar novas experiências de convivência familiar. Então, outro parênteses que a gente faz, né? São novas, são outras experiências. A gente tem muitas vezes a visão de que as crianças e os adolescentes que estão no serviço de acolhimento, eles não têm experiências familiares, eles não têm experiências culturais, eles não têm experiências sociais, não têm experiência comunitária, ou se tem, a gente já parte do pressuposto que não é boa, né? Então, eu quero que ele veja como é uma família boa, eu quero que ele aprenda valores. Então, a gente já parte muitas vezes desse pressuposto de que eles não têm, né? Então, não, eles têm. E a ideia é que a gente possa ampliar tudo isso e oferecer outras oportunidades, não necessariamente boas oportunidades, a que eles têm são ruins. E fomentar a continuidade e permanência dos laços estabelecidos na relação entre as crianças e adolescentes e os padrinhos e madrinhas. E, em especial, nesse momento que ele sai do serviço de acolhimento pela maioridade, né? Que é muito importante ele ter uma relação afetiva, alguém ali dando um suporte para ele nesse momento. A gente pode observar, assim, na prática, que faz toda a diferença quando ele tem alguém nesse processo de transição, uma relação afetiva, alguém que possa junto com ele e trabalhando esse momento junto com ele. Ju, oi. Veio uma pergunta aqui do Francisco e tem a ver com aquilo que você estava falando da família, né? De sempre cabe mais um, e aí ele fala assim: o padrinho ou madrinha acaba tendo contato com a família da criança? Essa é uma pergunta do Francisco, eu só não sei de onde ele é, que ele não colocou. Francisco, depois coloca pra gente de onde você está falando. Francisco, não necessariamente, tá? Se a criança e o adolescente, ele é uma criança e adolescente que tem uma relação com essa família no momento do apadrinhamento, de repente não tem a perspectiva de reintegração, mas ele tem uma avó que visita ele a cada 10 dias ou toda semana no serviço de acolhimento. A médio e longo prazo, e aí durante a minha fala vocês também vão entender um pouco isso, a médio e longo prazo, isso pode acontecer se todo mundo que faz o acompanhamento, se for o desejo da criança e do adolescente, se a gente entender que isso é importante e faz sentido para essa relação, tá? Então, não necessariamente. Acho que respondi. Sim, obrigada, Ju. Bom, quais são os pré-requisitos para ser padrinho e madrinha? É importante lembrar mais uma vez que eu estou falando aqui, gente, do trabalho que o Instituto Fazendo História faz, tá? Então, os pré-requisitos, alguns, por exemplo, como não estar no cadastro de adoção, é algo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O outro, como ter uma idade mínima de 25 anos, é a maneira que o Instituto Fazendo História trabalha, tá? Então, esses são os pré-requisitos que nós usamos no nosso trabalho. Ter disponibilidade afetiva, de tempo e de energia para se envolver, porque principalmente no começo da relação, como que a gente constrói um vínculo afetivo? Através da convivência. Então, se eu tenho lá disponibilidade 2 horas por mês para essa relação, a gente entende que talvez não seja o momento de vida para se envolver no apadrinhamento afetivo, tá? Então, tem que ter um pouco de tempo. Desejo de disponibilidade a longo prazo. Se é algo que também, eu tô aqui, eu vou fazer apadrinhamento afetivo, mas eu já sei que o ano que vem, em janeiro, eu vou fazer um intercâmbio de 6 meses. Então, eu já sei que a longo prazo eu não vou ter essa disponibilidade, né? Então, será que é o momento de eu começar uma relação? Não é melhor eu esperar fazer esse intercâmbio para depois eu ir atrás do apadrinhamento? Gente, é óbvio, imprevistos, mudanças na vida de todo mundo pode acontecer. Eu posso começar o apadrinhamento hoje,
não ter perspectiva de transferência, de repente eu sou transferida pelo meu trabalho lá para o Japão. Isso pode acontecer, mas se isso já está previsto de acontecer, eu já sei que eu não tenho uma disponibilidade a longo prazo, a gente acha importante que a gente repense se é o momento de dar continuidade, né, no projeto do apadrinhamento afetivo. Participar de todo o processo de qualificação e seleção, como eles falaram no vídeo, é um processo que dura em torno de 3 a 4 meses, então depois eu vou explicar melhor como ele funciona, mas tem que participar de todo o processo, a idade mínima de 25 anos, demais membros da família concordando e apoiando, então mora eu, meu esposo e um filho adolescente e uma criança. Eu quero, meu esposo não. Não dá certo. Né? A gente tem experiência que todo mundo da família tem que estar concordando, tem que estar apoiando e faz parte do nosso processo de seleção e qualificação a gente fazer uma escuta com todos da família, inclusive com a criança de 4, 5 anos, para ver se está todo mundo, como todo mundo está entendendo a proposta do apadrinhamento, tá? Não estar no cadastro para adoção, residir na cidade de São Paulo. Nós também estamos fazendo em parceria com a Secretaria, né, de Assistência Social do município de Barueri, uma segunda edição na cidade de Barueri ou nas cidades com distância de até 15 quilômetros de Barueri, que é Santana de Parnaíba, Carapicuíba e Itapevi. Deixa eu aproveitar o que você falou no desejo de disponibilidade a longo prazo e tirar uma dúvida minha mesmo, né? Você deu até um exemplo legal que era o que eu ia perguntar. Vamos dizer que a pessoa já fez o curso, já apadrinhou algum adolescente, tudo, e aí, de repente, a empresa resolve que a pessoa tem que mudar para um outro país ou um outro estado muito distante. Como que é trabalhado isso do instituto, o adolescente e essa pessoa? Porque realmente foi uma coisa que aconteceu que não estava nessa previsão. Como que é trabalhado isso? Já estou entrando na pergunta difícil aí. Ô Cissa, na verdade, lembra que nós falamos lá no começo, né? A transparência nas relações. A gente trabalha sempre falando a verdade. E nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes que já têm um pouquinho mais de maturidade para ir compreendendo, né? Se a relação já está estabelecida, a gente vai super incentivar, e mesmo que esteja no comecinho, né? A gente está vivendo, por exemplo, esse momento de quarentena, né? Que a maioria dos padrinhos não estão conseguindo ter contato físico com os afilhados. Então, a gente vai incentivando troca de correspondência, e-mail, WhatsApp, Facebook, os contatos pelas redes sociais, tá? Mas sempre trabalhando com a verdade, ó, aconteceu isso e vamos pensar o que a gente vai fazer com isso, né? Então, ó, eu vou estar em tal lugar, mas eu vou poder continuar conversando com você por telefone. Alguns adolescentes têm acesso, né, a telefone, internet, então a gente vai, ou então faz contato no telefone fixo do serviço de acolhimento, isso é possível também. Eu acho que com essa pandemia a gente está aprendendo aí outras possibilidades de se relacionar, né? Que não o ideal, mas possíveis. É legal você citar isso, porque era isso mesmo que eu estava pensando, né? Que a pandemia está ensinando a gente que antes a gente até já estava isolado, né? E que agora a gente aprendeu a usar o WhatsApp não só para ficar mandando meme e vídeo, mas também usar os meios de comunicação para se aproximar das pessoas. Obrigada, Ju. Imagina. Bom, então, compreensão do papel de padrinho e madrinha, né? Acho que entra muito naquilo que eu falei que são propostas diferentes, né? De adoção, de apadrinhamento, de voluntário, né? De outros tipos de voluntariado. Então, eu sempre falo, não importa como o candidato chega no primeiro contato com a gente, a visão que ele tem do apadrinhamento. Mas se ele sai, depois dos 6 encontros de qualificação, depois dos 4 meses aí de qualificação, sem compreender de fato qual é o papel de padrinho e madrinha, a gente precisa olhar para isso com cuidado, tá? Então, isso é um pré-requisito muito importante, a compreensão do papel deles. Vincular-se, ser cuidadoso e empático, ser comunicativo, ser cuidadoso, sensível e maduro ao lidar com comportamentos, situações e conflitos, né? A gente sempre fala, a gente não pode esquecer que os adultos da relação somos nós. Então, a gente vai lidar com comportamento, com frustração, com valores e vivências diferentes, e a gente tem que saber lidar com isso. E, principalmente,
A gente não vai ter a resposta para tudo. A gente fala muito isso, né? A gente está falando de relações humanas. Então, eu não tenho lá um manualzinho que faz assim, faz assado, né? Mas principalmente a gente ter, a gente conseguir perceber de que, ó, tô precisando de ajuda. Acho que o Márcio Padrinho fala no vídeo, né? A gente não tá sozinho, a gente tem uma rede, a gente tem profissionais de serviço de acolhimento, a gente tem os profissionais do instituto para dar esse apoio, esse suporte para quando eu tiver com alguma dificuldade. E ter uma flexibilidade aí, né? Se a gente for muito rígido com os nossos valores, com os nossos costumes, a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente já tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, né? Não dá para ser tão 8 ou 80. Então, tudo isso, gente, a gente vai percebendo e trabalhando nesse processo de qualificação que a gente vai contar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho melhor como que funciona. Então, qual que é a nossa metodologia? O primeiro passo é a apresentação inicial. Então, quando a gente vai começar uma nova edição, né, que a gente chama de nova edição do apadrinhamento afetivo, que normalmente acontece uma vez por ano, a gente convida os voluntários, as pessoas da comunidade, e aí todos vocês que estão assistindo aqui hoje, né, que morarem em São Paulo ou em Barueri região, e aí eu estou fazendo um convite pelo Instituto Fazendo História, então todos vocês podem procurar aí nas nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando as datas, a gente convida para uma palestra inicial, sem compromisso nenhum, que é um encontro que neste momento está acontecendo também virtualmente, ele dura em torno de 1h30, e que a gente conta um pouquinho de tudo que eu estou contando para vocês hoje, né? O que é o apadrinhamento, qual é o objetivo, o que se espera, o que não se espera, quais são os próximos passos. A gente já apresenta um cronograma das datas de todo o processo para a pessoa poder se organizar e ver se vai ser possível estar presente, né, de antemão em todos esses processos. E começa a convidar vocês a fazerem um processo de reflexão, né? A gente costuma dizer que todo esse processo não é um curso, é um processo de formação, é um processo de qualificação e de seleção dos dois lados, de vocês irem avaliando se é o que vocês buscam, se é o momento de vocês e da família de vocês, e da gente ir avaliando também o perfil de vocês e se é o momento, tá? Depois dessa apresentação inicial, vocês são convidados a refletirem, e aí é refletir individualmente e com a família de vocês, né? Entendi mais ou menos o que é, eu preciso ver se é isso mesmo que eu quero, se eu quero dar continuidade, conversar com a minha família, ver se todo mundo está de acordo, se todo mundo me apoia, se mais alguém quer participar. Então, é esse momento de reflexão. Aí as pessoas que querem dar continuidade se inscrevem para participar de um encontro em grupos menores, tá? Nesse encontro de grupos menores, nós vamos começar a conhecer um pouquinho melhor. Todo o nosso processo de qualificação é um processo muito vivencial, por isso que a gente fala que não é um curso, porque assim, não é um curso que a gente passa o conteúdo, né? A gente faz vivências, a gente vai discutindo coisas muito práticas. Então, que é difícil eu falar para você, nós fizemos tal coisa, né? Você tem que estar lá para você viver, para você sentir, para você discutir com o grupo, para a gente ir conhecendo vocês irem conhecendo um pouco a realidade de um serviço de acolhimento e compreendendo melhor qual é o papel do padrinho e madrinha, qual é a atuação de vocês nesse processo. Então, esses encontros em grupos menores começam um pouquinho a gente conhecer melhor vocês, tá? Depois desse encontro em grupos menores, quem quer dar continuidade nos encaminha uma carta de interesse, que a gente chama, né, uma carta de motivação, e um cadastro, que é um pouquinho contando quem é a família de vocês, e um pouquinho contando a história de vocês e o que motiva vocês a dar continuidade nesse processo do apadrinhamento afetivo. A gente começa aí a ler essas cartas, a dar algumas devolutivas. Em alguns casos, a gente chama para uma conversa para refletir um pouquinho do que vai aparecendo nessas cartas, de questões que a gente acha importante cuidar antes de pensar em dar continuidade ou não nesse processo. E aí a gente começa o ciclo de qualificação, que são 6 encontros. Neste momento, a gente também está fazendo, né, tudo virtual.
Então, ele não dura 3 horas, ele dura em média 1h30, 1h45. E aí, por ser virtual, em alguns casos a gente está de 6 passando para 8 encontros, como está sendo menor também, né? Que é de muita vivência, de muita troca. A gente discute muitas questões relacionadas aos serviços de acolhimento, a crianças e adolescentes, relações sociais, gênero, legislação, mas tudo, como eu falei, muito vivencial, tá? E aqui, gente, eu vou contar para vocês como funciona a proposta do encontro lúdico, isso não durante a pandemia, tá? Porque durante a pandemia a gente ainda não está fazendo isso. Normalmente... Oi? Antes de você entrar no encontro lúdico, entrou uma pergunta, mas está como anônimo, então eu não sei quem foi. Eu vou pedir para a pessoa se identificar, mas a pergunta eu achei bem interessante. Se esse processo seletivo, se esse processo muda muito de uma cidade para outra, se você tem essa informação, porque às vezes as pessoas acham que o Instituto Fazendo História é o único que trabalha com o apadrinhamento, né? Mas é que ele é referência aqui em São Paulo, principalmente. Mas a gente sabe que, inclusive, alguns fóruns fazem essa preparação de forma interna. Você pode responder, por favor? E peço para a pessoa se identificar, que é legal. Na verdade, muda, né? Porque, assim, como que o apadrinhamento afetivo, quando a gente olha lá, por exemplo, no Estatuto da Criança, né, que ele é citado nas orientações técnicas, que são algumas legislações, por exemplo, ele fala que tem que ter um processo de seleção, ele fala que tem que ter um processo de preparação, mas ele não desenha como deve ser, né? Coloca alguns norteadores, assim, ele não determina exatamente como tem que ser. Então, isso muda, sim, de uma cidade para outra, tá? Nós estamos aí em uma ação, por exemplo, do apadrinhamento afetivo mesmo, em algumas cidades aqui do estado de São Paulo, e a gente conheceu cidades que, por exemplo, a pessoa só se cadastrava no próprio fórum, na vara da infância, enviava o documento, fazia uma entrevista e já poderia ser habilitado ou não para ser padrinho pelo fórum, tá? Da nossa experiência, da minha experiência, por exemplo, em Campinas que eu trabalhava, a gente tinha um processo bem semelhante ao do Instituto Fazendo História também, tá? De seleção. Em Barueri, que é onde a gente está também, eles também fazem um processo. Eu sei que em Osasco, aqui na região, eles também fazem um processo, mas não sei se é exatamente igual ao nosso. Acho que São Bernardo, que eu conversei recentemente, eles também fazem um processo com qualificação. Mas, de fato, cada cidade tem autonomia para definir como vai ser exatamente esse processo. Já temos aqui o nome da pessoa que fez a pergunta, foi Sérgio, de Paulina. Obrigada, Sérgio. Você ia contar para a gente do como é que são esses encontros lúdicos antes da pandemia, né? Isso. Então, como que funciona? Nós fazemos 4 encontros de qualificação, tá? Com os candidatos. E aí a gente vai para um encontro lúdico. O que é o encontro lúdico? É o primeiro momento que os candidatos vão ter para conhecer e para começar a interação com as crianças e com os adolescentes. E antes desse encontro lúdico, a gente também faz um processo de preparação com as crianças e com os adolescentes, tá? De trabalhar um pouquinho com eles o que é o apadrinhamento afetivo, como eu falei lá anteriormente, né? Qual que é a proposta, o que eles esperam disso, trabalhar as expectativas, deixando claro qual é a proposta mesmo. Então, eles vão para esses encontros lúdicos, eles são convidados, isso é muito importante, não basta ter a idade, não basta ter o perfil, eles são convidados a participar do apadrinhamento afetivo, então eles têm que querer participar do apadrinhamento afetivo, tá? Esse encontro lúdico, ele normalmente é uma manhã, normalmente é de final de semana, sábado, domingo, a gente faz algumas atividades direcionadas, outras atividades livres, e vocês vão se conhecendo de maneira muito livre, assim, né? Acabou esse encontro lúdico, a gente faz uma roda de conversa com as crianças e com os adolescentes para conversar um pouquinho, saber como é que foi para eles, o que eles sentiram, e a gente pede para eles indicarem para a gente 3 nomes de pessoas que eles mais se identificaram nessa manhã. E os candidatos vão embora para casa e lá na casa deles, chegando, eles são convidados a entrar no e-mail deles, que aí vai ter um e-mail nosso lá,
pedindo para eles mandarem também um relatinho de como que foi, como se sentiram, e que eles indicassem para a gente 3 nomes de crianças e adolescentes que eles mais se identificaram nessa manhã. Aí a gente vai para o 5º encontro de qualificação, e nesse 5º encontro de qualificação a gente convida os profissionais dos serviços de acolhimento para estar presente, para contar um pouquinho para esses candidatos qual é o serviço de acolhimento e quem são essas crianças, esses adolescentes que eles tiveram contato na semana anterior, tá? Que normalmente é de uma semana para outra. Aí a gente vai para o 2º encontro lúdico, que a proposta é super semelhante, assim, de momentos de atividades direcionadas, atividades livres. Quando acaba, a gente faz uma roda de conversa com as crianças e com os adolescentes, e os adultos são convidados a nos enviar um relato também. Entre o 5º encontro de qualificação e o 2º encontro lúdico, a gente faz a entrevista individual também com todos os candidatos, e esse momento é o momento que a gente também faz uma escuta com os familiares dos candidatos que não estão participando diretamente do processo, né? Então, que moram na mesma casa, que a gente falou lá no começo que todos têm que estar de acordo, então, e compreendendo a proposta. A gente faz uma conversa com todos também neste momento, tá? Bom, depois do encontro lúdico, considerando que a gente foi conversando com as crianças e com os adolescentes, considerando que a gente foi levantando do perfil de cada candidato, a gente vai apostando nos pareamentos para começar a convivência gradual entre os candidatos, que a gente ainda chama de candidato, e as crianças e os adolescentes, tá? Essa convivência, ela começa normalmente dentro do serviço de acolhimento, e aí não tem um prazo, porque cada relação é uma, mas em média, assim, de 1 mês e meio a 2 meses para começar a fazer pequenas saídas. É um processo que a gente é muito cuidadoso nesse acompanhamento, tá? De que primeiro tem que ser no espaço da criança e do adolescente, vocês são convidados a entrar na vida da criança e do adolescente, no espaço que ele se sente seguro, que ele se sente protegido, que é ali dentro do serviço de acolhimento. Então, a gente vai acompanhando isso, depois de um tempo, faz pequenas saídas em espaços próximos ao serviço de acolhimento. Tá dando tudo certo, a gente aumenta um pouquinho o tempo dessa saída, até lá na frente, a médio e longo prazo, e aí cada relação é uma, então não tem 6 meses, 7 meses, não tem um tempo exato, porque cada relação é uma. Pode fazer um pernoite, pode fazer uma viagem, mas isso é mais lá na frente, e a gente vai avaliando isso através do acompanhamento que a gente faz com os serviços de acolhimento, com os padrinhos e madrinhas e com as crianças e com os adolescentes. Dúvida, e essa é minha. Pensando na parte legal do processo, né, legislativa do processo, esses padrinhos, eles têm algum documento que permita essa saída, né? Eu falo, por exemplo, quando você está no processo de aproximação para a criança que você vai adotar, você não tem uma guarda nem nada, mas você tem uma autorização para levar essa criança para passear. Isso também ocorre para os padrinhos e madrinhas afetivos. Vocês fazem esse meio de campo aí? Como que funciona? Cissa, também, por incrível que pareça, funciona de acordo com cada comarca, tá? Então, por exemplo, em Campinas, o padrinho não poderia sair de dentro do serviço de acolhimento se não tivesse uma autorização judicial, e os padrinhos tinham um termo de responsabilidade especial que autorizava eles a saírem com as crianças e com os adolescentes. Em São Paulo não tem. As varas da infância, elas fazem parte do processo de discussão de casos antes de incluirmos, né, as crianças e os adolescentes. Eles têm ciência das crianças e adolescentes estarem participando, mas não precisa de autorização judicial. Então, vai de acordo com cada comarca. Em Barueri, por exemplo, que a gente também está lá há 1 ano e meio, né, fazendo apadrinhamento afetivo, o juiz pede só para ser informado que a criança foi inserida no apadrinhamento afetivo e pede para pedir autorização só quando vai ter viagem. Então, também funciona de acordo com cada comarca. Legal, obrigada. Imagina. Bom, então esse é o fluxo, é a metodologia do programa de apadrinhamento afetivo do Instituto Fazendo História. Não sei se tem mais alguma dúvida em relação a isso. Posso passar, Cissa? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, e nem
Tem gente que tinha mandado no Instagram, também não tem nada. Bom, então quais são algumas possibilidades aí de convívio, né? Inicialmente, como eu falei, é só dentro do abrigo, né? Então, você pode participar de atividades que são já desenvolvidas dentro do serviço de acolhimento, elaboração do registro de história de vida da criança e do adolescente, participar de festas no serviço de acolhimento. E acho que uma coisa que é importante, que a gente sempre pontua, é que todas essas possibilidades de convívio, primeiro, tem que ser um desejo, um interesse, principalmente da criança e do adolescente, né? Então, para ir numa festa, sei lá, de Natal, um almoço de Natal no serviço de acolhimento, quem tem que te convidar para esse almoço de Natal é a criança ou o adolescente, tá? Então, tem que ser principalmente o desejo da criança e do adolescente. E segundo, que apesar de precisar ser o desejo dele, ele também tem alguém acima dele, né? Que é o responsável legal, os profissionais. Então, esses profissionais também precisam ser consultados dessa... ele te convidou para a festa de Natal. Então, fulano, ele me convidou para a festa de Natal, tudo bem? Ou então, vocês estão combinando, né? A gente tem os adolescentes aí que tem o WhatsApp, aí vocês começam isso já lá na frente. Conversar muito por WhatsApp, não sei o quê, combina uma saída direta vocês dois. Ótimo, acho que faz parte, né, desse processo de trabalhar a autonomia desse adolescente, que ele possa ter autonomia de ir e vir, e combinando, mas a gente não pode esquecer que ele também tem um responsável, e esse responsável tem que estar ciente disso também, tá? Fora do abrigo, vocês começam a fazer passeios, atividades nas quais a criança ou adolescente precisa de a companhia de um adulto. Então, por exemplo, ele precisa ir lá tirar o RG e ele quer uma companhia, você pode acompanhá-lo, lembrando sempre que o serviço precisa estar ciente disso, né? Datas comemorativas, encontros e festas da sua família, ele também pode estar a médio e longo prazo. Pernoites e viagens, normalmente com autorização do judiciário, participação na vida escolar, auxiliar na educação financeira e contribuir para a construção do projeto de vida. Na saúde, você pode acompanhar em consultas médicas e tratamentos e auxiliar a criança nos seus cuidados diários. Gente, existem infinitas, a gente, né, coloca algumas aqui, mas assim, todas elas vão participar na vida escolar. Eu posso ir na reunião de escola do meu afilhado? Pode. Se ele te convidar, se você combinar com o serviço que isso é importante para ele, se fizer sentido para a relação de vocês, né? A gente nunca pode esquecer isso, porque às vezes, não, mas eu quero ajudar, ele está com dificuldade em matemática, eu quero ajudar, você pode se oferecer, né? Mas ele vai ter que querer. Isso tem que ser um desejo dele, porque senão isso vai atrapalhar e não facilitar a relação de vocês. Então, nunca esquecer que para a gente esperar a partir dele. As pessoas perguntam, mas eu fico sabendo da história de vida do meu afilhado, eu fico sabendo por que ele está na briga, o que fez o pai, o que fez a mãe, qual que é a história, não sei o quê. Você fica sabendo o que é importante para vocês começarem a relação. Depois, ele vai te contar a história dele, quando ele se sentir confortável para isso, tá? Então, é sempre a gente não esquecer que a gente está... Lembra do nosso compromisso maior com a criança e com o adolescente? Né? Então, é o compromisso maior com a criança e com o adolescente. Ju, entrou uma pergunta interessante. Na hora que eu falei que não tinha pergunta, entrou uma pergunta da Tatiana, que ela pergunta assim, qual que é o índice de apadrinhamento que não dá certo? Se tem esse índice, se ele existe, né? E aí, se existe também, aí entra uma reflexão minha em cima da pergunta dela, que se existiria alguma coisa que desclassifique a pessoa, depois do processo ela participou tudo, e aí vocês notam que não vai dar certo de algum jeito. Então, são duas perguntas, a da Tatiana e uma reflexão que eu fiz em cima da pergunta dela. Tá, existe sim, né? Acho que como todas as relações afetivas, elas podem dar certo ou não. Por isso que a gente vai falando muito desse, acho que tão importante quanto todo esse processo de preparação que a gente faz, é o processo de acompanhamento. Porque a hora que começa a pipocar, né, as situações. Então, a gente precisa mesmo desse acompanhamento. Como que a gente faz o acompanhamento? Através de reuniões mensais, através de contatos telefônicos, atendimentos pontuais, o serviço de acolhimento também acompanha. Um número agora de cabeça para eu te dizer, por exemplo, do último ano no Instituto, não tem, assim.
Mas eu posso dizer que a maioria dá certo. A gente tem sim, vamos, sei lá, de 10, acho que de 7 a 8 dá certo e o restante não, né? A gente precisa encerrar. E quando a gente encerra, a gente entende que é necessário encerrar essa relação, é sempre também conversando com todos os atores envolvidos, entendendo que faz sentido para todos, né? Não é algo que eu que estou aqui na minha casa, entendi que não está dando certo, vou lá, vou encerrar. Não, a gente tem que cuidar disso e fazer esse encerramento de maneira cuidadosa também, tá? E sim, Cissa, a gente também no final, isso durante todo o processo, como eu falei, é um processo de seleção dos dois lados, então durante todo o processo, nós podemos chamar essas pessoas para algumas conversas e refletindo junto com eles que não é o momento de dar continuidade, e eles também podem ir entendendo que não é o momento da gente dar continuidade, tá? Te dizer exatamente um critério que teria para exclusão, por exemplo, é a gente entender que o desejo da pessoa é a adoção. Né? Então, olha, não é o momento de dar continuidade, é um desejo já de adoção, é um desejo de adoção, a gente encaminha para grupos de adoção, a gente caminha para a vara da infância, a gente caminha para ele entender, para ele conseguir pelo menos diferenciar melhor qual é e ver se de fato é adoção, de fato é o apadrinhamento, tá? Então, acho que tem algumas coisas que são mais claras da gente dizer e tem outras que vão acontecendo durante o processo que a gente vai entendendo que não faz sentido. Outro que me recordei de uma situação recente de que, assim, a pessoa estava lá participando de todo o processo, quando a gente vai para as conversas individuais, o esposo não está sabendo de nada, não sabe nem o que a esposa está fazendo ali, não concorda, então, assim, a gente chama os dois e, olha, a gente precisa que, não precisa todo mundo participar, mas tem que minimamente estar ciente do que está acontecendo e concordar e apoiar, né? Senão tem grandes chances de não dar certo. Então, a gente vai cuidando um pouco disso no processo. Eu vou aproveitar o gancho que isso eu falei que eu ia puxar para você, hein? Você falou da adoção. E aí a gente tem ouvido bastante, assim, muitos GAs escutam isso, né? Mas quando o padrinho afetivo adota, ele furou a fila. Porque tem gente que usa apadrinhamento afetivo para furar a fila. Vamos desmistificar isso agora, Ju? Bom, primeiro que assim, acho que eu falei lá no perfil, né? Nem todas as crianças e adolescentes que são inseridos no apadrinhamento afetivo, eles estão necessariamente no Cadastro Nacional de Adoção. Alguns deles, e aí posso dizer que pelo menos metade, não estão nem destituídos. Então, eles não estão disponíveis para adoção. Tá? Acho que são vários apontamentos importantes de nós fazermos, né? O segundo, que eu sempre falo isso, assim, nós do apadrinhamento, nós não somos contra a adoção, tá? Se esse desejo aparecer durante a relação de vocês, ok, pode aparecer. A gente não está aqui para controlar ou não isso, para proibir ou não isso, né? Como eu falei lá no começo, nós estamos falando de criança e adolescente que tem aí uma perspectiva de longa permanência no serviço de acolhimento. Não necessariamente todas estão disponíveis para adoção. As que estão no Cadastro Nacional de Adoção, acima de 10 anos, aí eu vou falar lá a fala da Cissa, né? Tem fila de adoção para uma criança de 12 anos, para um adolescente? Tem lista de espera, Cissa? Claro que não tem, a gente sabe que não tem uma fila de espera para adolescentes de 16 anos, né? Não tem. Não tem. Então, a pessoa não está furando, né, a fila de adoção. Então, assim, caso aconteça eu vou falar da experiência que eu tive, tá? Em 5 anos que eu estou no apadrinhamento afetivo, tanto em Campinas quanto aqui em São Paulo, eu tive 5 casos de apadrinhamento que viraram adoção. Basicamente um por ano, né? Basicamente um por ano. Então, assim, é muito pouco, também porque a gente vai trabalhando desde o começo com a diferenciação desse papel, né? Com a proposta do apadrinhamento afetivo dos dois lados. Acho que também tem uma outra fantasia que é importante, é que a criança e adolescente está lá esperando uma família.
muitos deles não querem ser adotados. Né? Eles querem completar a maioridade, eles querem ir atrás da família deles, eles querem voltar para a família deles, então também não são todos que estão no apadrinhamento, que estão, alguns sim entram no apadrinhamento, começam sim a desenvolver esse desejo, começam a confundir, por isso a importância do acompanhamento com a criança e com o adolescente também, da gente ir trabalhando com ele também, sempre retomando qual é a proposta, mas muitos deles também não querem. Já tive adolescente de não, eu quero apadrinhamento, mas eu não quero pai e mãe. Tá? Então, isso é comum também de acontecer. E aí, então, você vai ficar comigo lá, né? Do lado da fila. Você fica comigo lá, do lado da tal da fila, né? Que o pessoal fala, tá furando a fila. Eu sempre falo, o dia que tiver uma fila de pretendentes para adolescentes de 15, 16, 17 anos, eu sou a primeira a ficar lá na fila cumprimentando todo mundo, com álcool gel e máscara agora, né? Mas eu sou a primeira a estar lá. E Ju vai comigo então, Ju. Porque não existe fila de espera, né? Não existe. Não existe, então não tá. E aí, gente, só para esclarecer, assim, das experiências que eu tive, nessas 5, né, que eu falei que aconteceu, apareceu o desejo, começou muito por parte da criança e do adolescente, e aí veio por parte do adulto, e começou a fazer sentido para a relação deles. E aí, gente, não é mais comigo. Eu sou apadrinhamento afetivo, então nós encaminhamos esses candidatos para o setor de adoção, como eles não estavam no cadastro de adoção, porque eles não poderiam estar no cadastro de adoção e ser apadrinhamento, eles precisaram ser avaliados também pelos profissionais do setor de adoção, pedir autorização para o juiz, então assim, não teve nada que também, eu vou aqui porque aqui vai adiantar o processo. Não. É um processo bem semelhante ao processo comum de adoção, assim. E outra coisa, dois casos que eu tive, que a criança e adolescente estava no cadastro de adoção, antes de começar o processo de avaliação com os candidatos, o juiz determinou uma nova busca no cadastro de adoção para ver se tinha alguém na fila com o perfil daquela criança, daquele adolescente. Tá? Então, não é uma coisa automática, eu quero, vai lá amanhã, você adotou. Também não é assim, então acho que... E não encontrou ninguém, pelo visto, né? Não. Ou seja, não tem uma fila. Não tem uma fila, exatamente. É mais uma prova de que não há essa fila. Não estamos dizendo que ninguém quer adotar criança e adolescente, não é isso que a gente fala, né? Tem muita live no GASP, inclusive, que explica, e a gente explica isso no nosso curso, que a gente sabe que existem os diversos perfis, mas a gente sabe também que... quem tem esse perfil de adolescente, criança mais velha, adolescente, ou as crianças de adoções necessárias, que são crianças portadoras de deficiência, crianças com alguma, por exemplo, PC, né, paralisia cerebral ou síndrome de Down, a gente sabe que tem gente que enxerga esses perfis, mas às vezes é uma pessoa que enxerga o perfil e que está muito distante, e a gente sempre explica que a adoção começa no regional, começa naquele fórum, naquela comarca, né? Então, entender como é o processo legal é importante. E legal que você falou isso, quando há o interesse da criança, e aí esse casal, vocês fazem essa conversa e percebem, ok, aqui acaba o nosso trabalho do apadrinhamento afetivo, porque isso vai evoluir para uma adoção, essa pessoa vai, né, esse adotante, ou esses adotantes, vão passar pelo processo de habilitação, vão ser entrevistados pela equipe técnica, que é psicóloga, assistente social, vão receber visitação, vão ver se estão aptos à adoção. Então, tudo isso vai ser analisado. Então, não é um furar fila, uma vez que vai ter que passar pelo processo de habilitação também, né? Ele só é mais direcionado, vamos dizer assim, mas ainda assim é um processo de habilitação. Exatamente, exatamente. Gente, essa era a minha fala. Eu estou aí aberta se tiver mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Vou deixar aqui tem o meu contato da equipe do apadrinhamento afetivo, as nossas redes, nosso e-mail. Estou disponível. Mais uma vez agradeço, Cis, pessoal da GASP, pelo convite. Para a gente é muito, muito bacana estar aqui podendo contribuir também para essas reflexões. Admiramos muito o trabalho de vocês e estou aqui disponível caso tenha mais alguma dúvida.
Nós que agradecemos imensamente, que bom que tem aí os contatos, né? A gente colocou também no post convidando o pessoal a assistir essa live. Agradecer as pessoas que fizeram perguntas e que assistiram a gente. Eu vou dar só um tempinho, ver se entra alguma pergunta aqui, porque a gente tem um pequeno delay entre a gente falando e as pessoas assistindo, né? E aí a gente acompanha aqui só para ver se... Porque eu tinha acabado de falar que não tinha pergunta aquela hora e a Tatiana mandou. Então, eu vou ver só se tem um delay, alguma coisa. Mas já adianto para você que é muito rico, é muito bom poder enxergar, porque isso entra muito naquilo que a gente comenta, que é a atitude adotiva, né? Que a atitude adotiva não tem só a ver com aquela adoção específica, né, de alguém, e tem a ver com... enxergar as crianças de uma forma geral. Toda e qualquer criança precisa ser adotada, acolhida emocionalmente. Toda e qualquer criança. O ECA não fala só de crianças por adoção, ou só de crianças que estão no seio familiar, ou só de crianças que estão abrigadas. Todas as crianças estão nesse núcleo, né? E é por todas elas. Você não precisa ser um pai ou uma mãe para enxergar por essa criança. Você não precisa estar no universo adotivo para enxergar por essa criança, né? A gente tem um agradecimento anônimo. Obrigado, eu acho que é uma mulher que falou obrigada pelo esclarecimento, foi maravilhoso. Nós que agradecemos, eu só não sei quem foi, porque está como anônimo. Então, é muito legal poder falar de todos esses lados, né? De olhar pela criança, sempre que eu falo, olhar pela criança e para a criança, né? Então, se colocar no lugar dela e das necessidades dela, e o apadrinhamento afetivo é um trabalho fantástico. O Instituto Fazendo História tem livros muito legais, né? Tem que o pessoal pode entrar lá, entrando no site do Fazendo História, Instituto Fazendo História, aliás, é fazendohistoria.org.br, né? www.fazendohistoria.org.br, e tem lá na literatura, eu não lembro direitinho o campo que tem. Acho que é publicações. Em publicações nós temos todos os nossos programas, né? Tem lá um material contando um pouquinho do que qual é a proposta, como fazer para quem tem interesse também de desenvolver os programas, né? Nós temos literatura infantil também, está em publicações lá no Fazendo História. E eu particularmente vou recomendar 2 livros que eu gosto muito. Um é a História de Pedro, que eu acho muito legal, a História de Pedro. E tem a da Jabuticaba, que agora eu não lembro direito qual que é o nome, mas que conta a história de 2 jabuticabinhas que são separadas. A História da Jabuticaba? Eu acho esses 2 fofíssimos. Eu também vou indicar. Tem outras histórias ótimas, mas a história de Pedro e a da Jabuticaba são minhas queridinhas. Mas tem outras histórias muito boas lá. Tem a menina Azeda, não é? Como é? Leda Azeda, a gente conheceu com a live. Que é muito legal também, que não é literatura infantil, mas é um livro muito legal, que conta várias histórias de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento por várias perspectivas, pela perspectiva dele, às vezes de padrinhos, de pais que adotaram, de família de origem, de profissionais de serviço de acolhimento. É um livro grossinho, mas é um livro muito gostoso de ler, assim, tem histórias muito bacanas. E tá tudo disponível lá, né? É só baixar. Só baixar. E nossas redes sociais também, a gente está sempre com muitas dicas, então sigam aí também no Face e no Instagram. @Instituto Fazendo História no Instagram, o Facebook é Instituto.Fazendo História, sem acentuação, tá, gente? Isso. E Ju, obrigada! Muito obrigada! Que delícia ver, que muito bom ver o vídeo, né, com os depoimentos, tanto dos padrinhos e madrinhas, quanto dos adolescentes, né, que são apadrinhados e amadrinhados, das doutora Mônica e Dora, que nós particularmente temos um apreço pela nossa história, né? E muito obrigada a você por topar fazer essa live, mesmo caiu no meio da live, tá tudo certo. Ai, desculpa. Obrigada aos que assistiram a gente. E é isso aí, né? A gente continua nosso trabalho, divulgando o trabalho de vocês, divulgando o nosso trabalho e continuando com essa parceria maravilhosa entre o GAASP e o Instituto Fazendo História. Obrigada, Ju. Sempre. Imagina, obrigada a vocês. Tchau, pessoal. Boa tarde aí de sábado. Tchau. Bom final de semana.
Tchau. Beijo. Beijo.